Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h32 no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado. Lembrando, né, gente, no oferecimento de FA Veículos, tá a fim de trocar o seu carro, FA Veículos tem várias novidades que chegaram nesta semana. Hoje atendimento até o meio-dia, faça uma visita e confira. Sorveteria Cremoso junto com a gente, com um delicioso buffet de cachorro-quente. Sábados e domingos, o buffet de cachorro-quente que é uma delícia, né? Em novo endereço na Avenida Brasil 560, na Baixada Amarela. Um lugar amplo, aconchegante, onde você pode passar bons momentos com toda a sua família. E lembrando, gente, chegaram várias novidades em paletas mexicanas. Olha, tem paleta mexicana de Nutella com leite ninho, que esse final de semana eu vou ter que provar porque é uma delícia. Na Brasil 560, na Baixada Amarela, 3268-3487 é o telefone da Sorveteria Cremoso. Eu recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, André, bom dia aos ouvintes. Prefeito, nós tivemos reunião essa semana com os moradores da Moreninha e também da Esquina Céu Azul, falando sobre as casas habitacionais. Como será esse programa, esse conjunto de casas habitacionais? Bom, dia 27 e 28, as inscrições que serão feitas em Esquina Céu Azul e 29 e 30 em Moreninha, das 9 da manhã às 5 da tarde, sem parar para o almoço, né, de forma ininterrupta. A equipe da Coapar, de Cascavel, vem para cá para fazer o cadastramento, e a nossa equipe aqui de Santa Helena, algumas pessoas que vão ajudar aí para acelerar o processo de cadastramento. As duas reuniões foram extraordinárias, muito público, muita gente, graças a Deus, as pessoas esperando por isso, acreditando, buscando, tirando as dúvidas necessárias aí para que nos dias lá, nesses 2 dias cada um dos distritos, possam fazer o seu cadastramento sem que falte nenhum documento. Porque a forma como o cadastro for feito, claro, tudo com verdade, né? Porque senão depois acaba verificando e você acaba tendo problema com isso, né? Mas as pessoas que tiver com uma condição regular, têm plenas condições aí de ter acesso ao programa. E aquilo que nós falamos tanto num quanto no outro lugar, né? Lá na Esquina Céu Azul, são 60 unidades para os 2 distritos. A princípio era para ser 30 e 30, a menos que a Coapar faça uma nova distribuição, uma nova divisão, até com base nas inscrições, com base nos cadastros, mas são 60 unidades para dividir entre os 2 distritos, né? Só que, se tiver mais procura do que isso e com pessoas habilitadas para que possam receber aí o benefício da casa, o município vai estender o programa, vai ampliar aí o espaço que tem no loteamento e vai buscar ampliar para que mais casas sejam construídas. Claro que não no mesmo momento, mas no segundo momento sim, até porque são 2 anos a validade aí que as pessoas têm para o seu cadastro. Então, o cadastro aprovado, selecionado, não tem problema nenhum e o município estender aquilo que é a sua necessidade. A proposta nossa é procurar atender o maior número possível de pessoas. Se possível, todo mundo que procura pelo programa e que tem aí o seu processo todo aprovado, né? Porque quem faz o processo de seleção é a Coapar e a Caixa Econômica, até porque é um financiamento. Claro que você tem subsídio. Primeiro, você não vai pagar pelo loteamento, não vai pagar pelo lote, toda a infraestrutura que tem lá, com o arruamento, o meio-fio, a rede de água, energia, enfim, a estrutura toda da casa, do lote, você não paga por ele, o município que está disponibilizando. O programa federal, como nós fazemos parte da região metropolitana, são R$ 17.960 o teto de abatimento que você pode ter aí no seu crédito contraído, né? Então você pode ter um desconto de até R$ 17.960. Claro que vai depender de cada situação. A faixa salarial, o número de dependentes, quantas pessoas são, a condição de cada uma delas. Então, em São Clemente, várias as pessoas conseguiram o teto máximo de desconto naquilo que era o crédito contraído. Algumas parcelas aí de 111, 12, 120, 150, 200, poucas de 300, acho que são 2 ou 3 de R$ 320. Mas a maioria na faixa de R$ 150 a prestação. Eu acho que são
então, Moreninha e esquina Céu Azul, a prestação deve ficar um pouquinho maior que isso, porque não vai ser por gestão própria da Coapar, e sim uma empresa contratada para construir as casas. Mas também nem tão mais caro do que isso, né? Então é um belo de um programa e vale a pena acreditar. Então 27 e 28 em esquina Céu Azul, 29 e 30 em Moreninha. Levem os documentos que você tiver, aquilo que foi solicitado, com o cadastro aprovado, as possibilidades de você ter acesso ao programa, ao benefício, é muito grande. E nós vamos trabalhar como estamos fazendo, incansavelmente, para poder atender bem esse programa. Prefeito, nós temos demanda para os demais distritos aqui do nosso município. Nós temos já planejamento para termos casas em subsede, em Vila Celeste, enfim, em São Roque e nos outros distritos? Sim, a Câmara votou essa semana agora um projeto de lei que autoriza o município a fazer algumas concessões para a Coapar, e vai precisar um novo projeto. Já conversamos isso ontem no final da tarde. Segunda-feira estará nas mãos dos vereadores. Se não me engano, eles têm sessão na terça e quarta, ou quarta e quinta, para votar em período extraordinário. Até o dia 30, essa lei do município tem que estar na Coapar em Curitiba, para que possamos aí licitar tanto subsede quanto Vila Celeste. São 3 unidades, é pouco, 3 unidades em subsede e 9 na Vila Celeste. Porém, em subsede, identificamos uma área. Inicialmente a proposta de venda do proprietário era um valor muito elevado, e a nossa condição é a seguinte, gente. A comissão que faz a avaliação das áreas estabelece o preço. Não tem interferência do prefeito, do vice, do vereador, do secretário, não tem a influência de absolutamente ninguém. O preço é estabelecido pela comissão com base naquilo que é feito por técnico na avaliação pericial, é feito como proposta de pagamento, né? E o preço era muito alto, foi dito, não dá, até porque tem servidor aí respondendo o processo aí por ter pago algumas áreas aí, além daquilo que era o preço de mercado, né? Mas durante a semana nós fomos procurados, o cidadão disse que vende por aquele preço que foi estabelecido aí como média pela comissão. Então nós temos mais uma área em subsede que está num processo aí que vai ser feito já na semana que vem. O IAP vem para fazer a vistoria para ver a viabilidade de implantação de conjunto habitacional. Mas nós sabemos que pode, né? Só que precisamos desse laudo para motivar de fato a compra. E em São Roque da mesma forma, nós temos 2 áreas, até que enfim surgiram 2 áreas lá para aquisição. Nessa mesma vistoria vai fazer essa vistoria lá em São Roque, nessas 2 áreas, para identificar qual que é melhor para nós fazermos um processo de loteamento. Então esses 2 aí que vão ser respondidos. Em São Roque ainda não tem área identificada, então nos próximos dias fazer a compra aí para a consolidação também do programa habitacional nesses 2 lugares. A Eli, ela quer saber como vai ficar a situação de quem se inscreveu nas casas da Coapar no município. Nós temos a seguinte situação: quem fez o cadastramento aqui em Santa Helena vai concorrer com aquilo que é daqui da cidade. Quem fizer na esquina Céu Azul, na esquina aqui em Moreninha, se você tiver um cadastro já aqui na cidade, como aconteceu, e mora na esquina Céu Azul, não tem problema em você transferir para a esquina Céu Azul isso, ou para Moreninha, ou qualquer que seja a região. Só que aí você faz uma opção, ou por Moreninha, ou por esquina Céu Azul, ou por subsede, ou pela cidade. A opção que você faz é pelo lugar que você de fato mora, ou comprova a residência. Se você mora em qualquer lugar no interior, sendo na sede da cidade, não tem problema, você acaba morando no município, né? Mas sempre é tentado restringir para que cada um faça a inscrição no lugar onde mora de fato. Prefeito, uma pergunta de um ouvinte. Gostaria de saber se o prefeito está sabendo de uma carta que mandaram para o programa CQC, custe o que custar, para o quadro Proteste Já. É um programa que tem na rede Bandeirantes de televisão, que é o custe o que custar do CQC. Falando sobre o ginásio de esportes de São Clemente. Nós temos previsão para esse ginásio já há muito tempo, que deu o vendaval, acabou derrubando aquele local, e nós não temos ainda um ginásio naquele distrito. Temos previsão de projeto, construção daquele ginásio? Sim, ontem nós estávamos em São Miguelzinho e lá o problema era um pouco menor em função dos valores, da forma como ele estava, mas nós resolvemos aquele problema lá. O ginásio de esportes, quando eu cheguei lá, eu tinha uma reunião aqui no Marechal Deodoro, que vai ser licitado aí umas melhorias, na ordem de aproximadamente próximo de R$300 mil, de serviços e algumas melhorias que estão há muito tempo que está sendo esperado.
Eu fui também para a esquina Céu Azul, tinha abertura do campeonato de chá, ficou muito bom, organizado pela própria comunidade, com a parceria com o município, e aí fui a São Miguelzinho. Quando eu cheguei lá, me assustei. O volume de carros que tinham lá, de gente, a barulheira no ginásio de esporte que tinha lá, a torcida, a vibração, a animação, era impressionante, fora do comum, né? Um campeonato, a final de vôlei que tinha lá. Moreninha e São Roque estava disputando a final, um jogo muito bonito, muito bom, uma integração extraordinária, todo mundo conversando entre si, interagindo, né? O esporte de fato aproximando as pessoas. E na hora de conversar com a comunidade lá, falou: olha, gente, o pessoal de São Clemente tá pegando na partida comigo, não só da vila, mas do distrito todo, nesse aspecto do ginásio de esportes, e com toda a razão do mundo. Durante a semana eu fiquei um pouquinho mais alterado, né? Não gosto disso, não é assim que eu trabalho, não é assim que eu faço, mas também perdi a minha paciência com relação àquilo que é o ginásio de esportes de São Clemente e a inércia do município. Temos que admitir as nossas falhas e aquilo que de fato não está rodando como deveriam. Aí fizeram muita proposta lá, recusei todas as propostas. Liguei para a empresa que nós temos contratado aí, que faz alguns projetos que são terceirizados, porque nós não temos gente o suficiente pelo volume de serviços que nós temos, não tem uma empresa contratada. Uma ganhou um processo licitatório, acho que é Ivaí, alguma. E temos um engenheiro aqui de Santana também que ganhou a licitação. Mas eram vários lotes, então aqui ele ficou com essa empresa. Estava programado para que viesse na quinta, antecipou para terça-feira. Recebemos o laudo da fundação na quinta, era para vir na quinta-feira, acho que veio ontem o laudo, dizendo que se reforçar as paredes que já estão lá existentes, pode construir a partir dali para cima, né? Então, com base nesse laudo, que é o laudo final, e foram muitos estudos, muito trabalho e muita preocupação, porque nós tínhamos já contratado o serviço, nós tínhamos licitado com base nas informações daquilo que nós tínhamos dos próprios moradores lá que construíram. Falaram: nós usamos aí bastante cimento, ferro, material. Não, beleza, né? Só que para uma casa é uma situação. Para um ginásio com uma estrutura daquela lá é completamente diferente. A aferição das paredes disse que o grau utilizado lá de material era menor do que aquilo necessário para suportar aquelas paredes. E lá é uma região que passa um vento lá que, meu Deus do céu, aí nem seguro conseguiríamos fazer, né? Então, na terça-feira a empresa vai estar aí. Deve ter uns 10 dias de prazo para desenvolver os projetos restantes aí para estruturação das paredes para que possa construir o ginásio de esportes. E eu dei prazo. Esse ano, aquele ginásio de São Clemente tem que estar completamente licitado. Talvez não comece as obras esse ano em função de que deve ficar aí próximo final do ano a solicitação e tudo mais. Mas esse ano, aquele ginásio de esportes, com toda certeza vai ser licitado. Pode começar as obras ainda esse ano, mas senão no máximo em janeiro. Falei ontem lá em São Miguelzinho, nos próximos dias vão ter um torneio, um campeonato lá de futsal. 9 equipes masculinas e 9 equipes femininas em São Miguelzinho. Claro que falta às vezes iniciativa de quem faz o trabalho em cada um dos ginásios, em cada uma das comunidades. Lá as equipes masculinas são basicamente da região e as femininas então tem demais lugares. Inclusive acho que aqui da cidade tem uma equipe do futsal masculino do feminino que vai jogar lá. Mas São Clemente vai ter seu ginásio e as pessoas ontem ainda, quinta-feira no final da tarde, era para ter sido na outra semana, acabou não acontecendo e aí foi para quinta-feira. Essa semana, gente, olha, foi pequena até para respirar, mas na quinta-feira conversamos com a comunidade, era para começar 15 para 6, começou 10 para 6 a reunião lá com várias lideranças da comunidade sobre vários pleitos. Um deles é o ginásio de esportes, né? O outro é a capela mortuária, o outro são melhorias nas escolas que já começaram, né? Tem um problema elétrico lá, já foi resolvido, os ar-condicionados não resistiam à carga. Na semana que vem subsede, vai ser feito todo aquele serviço que tem lá, e aqui na cidade, a Tancredo e a Marechal também, que desse vai ser contratado para que seja feito. Mas São Clemente, esse ano, contratado o serviço e no ano que vem começa a execução. E essa é a ordem dada por nós, porque não dá para aceitar algumas inércias. Falando em protesto, prefeito, nós tivemos reunião com os lindeiros, falando e discutindo sobre os royalties. Santa Helena mesmo está sem receber esse valor da Itaipu? E não vai receber esse mês também, que está para acontecer. Algumas pessoas conversaram comigo ontem no final da tarde e falaram: Júlio, o pessoal está descendo o cacete aí, que Santa Helena faz 2 meses que não recebe e já está preocupada. Preocupada sim, sem dinheiro não.
né? Aquilo que eu falava, sempre falou, olha gente, essa fonte não oferece segurança de recebimento. Pelo índice de valor, pela taxa cambial, pela insegurança de mercado, pelo momento de crise que estamos vivendo e por uma série de fatores. Então fomos acumulando uma gordura financeira aí, com uma reserva financeira para fazer aquilo que precisa ser feito e sem interromper serviço. Então, gente, essa situação de Santa Helena está pedindo água com 2 meses de atraso do pagamento de royalties e vai para um terceiro e talvez vá para um quarto. Se não vier royalties esse ano, nós não vamos parar nenhum tipo de serviço, nenhuma obra prevista. E nem os ginásio de esportes, nem as escolas, nem os calçamentos, nem os asfaltamentos, nem as praças, nem os serviços na saúde, nenhum desses serviços vão parar em função de que se por acaso não recebêssemos royalties esse ano. Se não vier no ano que vem, aí sim. E tem várias ações que nós temos aí já editadas, podemos conversar no outro momento, sei que hoje não vai dar tempo para isso, André, mas estamos sim há 2 meses sem receber e não vamos receber o terceiro. Ontem tinha uma reunião com o deputado aqui em Foz do Iguaçu, deputado do Helder Boff, do Partido da República, meu Deus, fugiu o nome agora, mas enfim, está também trabalhando isso, o Jacobo, está trabalhando isso nessa articulação para que a gente possa receber. Está no Senado, está com Renan Calheiros a proposta de alteração orçamentária para que o governo tenha a fonte orçamentária para fazer o pagamento aí para os municípios. Mas eu acho que o governo também dizem que não é problema financeiro. Tomara que não seja, mas os nossos royalties, de fato, já nós temos aí mais de 15 milhões de reais para receber, com certeza já vai para mais de 20 milhões, mas o nosso saldo bancário é 2 vezes maior do que isso hoje, oferece tranquilidade para nós cumprirmos com todos os compromissos que nós temos e os mais que nós vamos fazer ainda. Coincidência ou não, na semana passada nós fizemos uma enquete aqui com os ouvintes da Rádio Liberdade FM, moradores de Santa Helena, falavam sobre o que eles gostariam que tivessem no seu bairro, sugestão, crítica ou elogio. Quase todas as pessoas gostariam de um local de lazer em seus bairros. Sejam as praças aí, seja um local para que as crianças possam se divertir, jogar bola, enfim, brincar. E essa semana nós tivemos uma reunião no Cristo Rei para a construção dessas praças. Nós teremos no Cristo Rei e outros bairros também serão atendidos? Estivemos no Cristo Rei, a primeira delas, no Terra das Águas foi a segunda reunião que fizemos na quinta-feira, dando ordem de serviço. Os serviços já começaram, já estão trabalhando, estão fazendo. Na segunda-feira daremos mais uma ordem de serviço, não sei se é no Parque Verde ou lá no São Luís, em um dos dois, mas os dois serão durante a semana. Na segunda-feira pela manhã, se não me engano, é 8 horas da manhã, não tenho certeza disso, mas acho que ficou para as 8 da manhã também em Vila Celeste, uma praça que também está sendo construída já, e os calçamentos que vão ser feitos lá, e mais a ordem de serviço para contratar a continuidade da avenida e mais o asfaltamento de uma rua que tem lá, principalmente de uma ou talvez 2 ruas lá que atravessa toda aquela que passa na frente da escola, que é a identificada que tem a maior fluxo e maior necessidade, e também a Torre da Ciência que precisa restaurar lá, que senão não oferece nenhuma condição de uso, né? Mas as praças é um momento que as famílias têm aí de encontro, de lazer, que elas se aproximam mais. Hoje, André, o grau de tolerância das pessoas é tão pequeno, é tão diminuto. Acontece uma coisa, por menor que seja, bate um grau de indignação, senta na tela do computador e descarrega. É uma sessão de descarrego. Esses últimos dias aí, tenho sofrido muitos ataques, coisa assim, fora do normal, fora do comum, por coisas insignificantes muitas vezes e que não é culpa nenhuma da administração. Aí os caras, Justo, mas tu não vai responder. Sim, quer que eu brigue, né? O único jeito é brigar, não vou fazer isso. Apenas respondi um cidadão essa semana que falou do bairro que tem a entrada lá do município e falou, precisamos que seja feita alguma coisa aqui, porque quando vem a eleição. Falou, se tem uma coisa que não me preocupa nem um pouco, é a eleição, gente. Isso, olha, com todo respeito, isso não me motiva, não me movimenta. Até porque eu sei qual é aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas sentem, aquilo que as pessoas vivem, como está o governo, como está o JUSE, né? A equipe precisa melhorar muito em alguns segmentos. Na próxima semana, reuniões com os secretários e com toda a equipe por grau de escala, e nos segmentos também. Nós temos alguns serviços e algumas obras que vão ter datas
prazos para contratação e para execução. Se não conseguiu fazer naquele tempo, me desculpe, mas não vai dar para continuar, né? Então, algumas razões as pessoas têm em algumas coisas, mas nem em todas, André, com todo respeito, a melhor forma de você construir alguma coisa é procurar conversar e resolver o problema. Então, tem algumas pessoas que não estão querendo conversar, apenas criar polêmica, apenas criar confusão. E se alguém acha que isso resolve o problema de alguém, se alguém fala que vai resolver o problema dele fazendo confusão, olha, tá mentindo. São 8h51, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. A Estação das Flores. Liberdade FM. Liberdade FM. A ONG Acute e a Rádio Liberdade FM incentivam a criatividade infantil. Está aberto o concurso de desenho para crianças até 12 anos. O tema das criações deve ser Primavera em Santa Helena. Para concorrer gratuitamente, basta fazer um desenho com este tema em uma folha 4, escrever no verso seu nome, idade e telefone e entregar na Rádio Liberdade até o dia 29 de outubro. Os primeiros colocados receberão kits super especiais, com materiais de desenho e pintura. Criançada, soltem a imaginação e boa sorte. Apoio LL Livraria. São 8h54. Prefeito, nós tivemos nessa semana até um acidente que aconteceu aí na rua José Biesdorf. Nós temos bastante trânsito de caminhão naquele local e os moradores querem saber, nós temos algum projeto de estruturação da José Biesdorf? Complexo, André. Ele começa lá na Rua Paraguai, no final da Paraguai, com a rodovia, lá perto do Portal da Praia. Passa por toda a extensão da cidade até o trevo, perto da polícia, e volta na Biesdorf e desce o segmento ali nas Marinas. Então ali na Biesdorf tem com a Ângelo Catani e o segmento que vai para as Marinas, ele vai ser feito no modelo próximo daquilo que é o da Pará. Na Biesdorf não vai dar para fazer aquilo tudo em função de uma série de problemas ali que tem com a rede elétrica e tudo mais. Mas nós vamos regulamentar a situação de trânsito depois, claro, deixou tudo construído, né? E restaurado. Na Ângelo Catani é o portal de visita nossa da cidade, né? As pessoas que passam na rodovia não fazem ideia da cidade, do município, da forma como ela é distribuída. Então um projeto está sendo desenvolvido, devemos receber nos próximos 15 dias isso. Há um compromisso também do Ciarra, que é chefe da Casa Civil, com uma participação também do DR, por isso não foi municipalizado ainda. Nessa proposta compreende toda a parte de iluminação, as galerias de águas pluviais, calçada, ciclovia, ajardinamento, iluminação com sistema moderno, bonito. Então vai fazer com que a Ângelo Catani diga para as pessoas que estão passando ali como é a nossa cidade. É uma via comercial, né? Vários negócios estabelecidos, consolidados, muito fortes, que estão também na Ângelo Catani. Então tem essa proposta aí de fazer esse trabalho todo de revitalização. E nesse envolve todo esse quadrante. Então, ligando aí a Pará, que vem agora com aquele prolongamento que tem ali também, descendo pela Biesdorf, fazendo o Ângelo Catani, vai faltar um segmento que tem aqui na parte norte do município para fechar todo esse quadrante que nós estamos estudando, qual é a forma de como nós fazermos aí para fechar um quadrante todo ali com ciclovia, para que as pessoas também tenham esse espaço aí de fazer a prática esportiva, também recreativa, e que o município tenha fluxo, né? Mas já está dentro de 15 dias, essa mesma empresa que está com esse projeto aí do ginásio de esportes é quem está desenvolvendo o projeto aí da Ângelo Catani. Quando falamos das praças ontem também, Andréia, e das ordens de serviços, acredito que durante a semana seja possível emitir ordem de serviço também para o campo sintético aqui na Praça do Redondo e também o campo sintético lá em Moreninha. O campo sintético da Praça do Redondo deve ser feito no local para que um complexo esportivo seja feito. Então ali também tem uma proposta de desenvolver um projeto arquitetônico ali para fazer esse complexo esportivo. Prefeito, uma pergunta do Arnildo, o Nino de São Miguelzinho. Prefeito, nós temos previsão de transporte para a indústria, para a fábrica de bolacha?
nós precisamos muito, mas nós não conseguimos nem o transporte para irmos trabalhar. Como fica essa situação? É um serviço que deve ser contratado pela empresa, né? Pela empresa. A legislação, ela impede que o município faça isso. Nós temos alguns serviços aqui de transporte que aproveita a mesma linha, um que sai de São Roque e vem para a cidade, só que não bate os horários, e um sai de São Clemente e vem para a cidade, só que não bate os horários também, depende daquilo e onde trabalha. Lá naquela região, o que está acontecendo agora é um transporte para o frigorífico em Matelândia, que o pessoal está fizeram o cadastro e não tem os horários que o pessoal está passando lá. Algumas vagas foram preenchidas há poucos dias, né? Mas deve ter isso em aberto. Então, naquela região, o transporte que tem é para Matelândia, né? Aqui para a cidade, o município não pode, por lei, contratar serviço para levar o servidor para trabalhar numa empresa particular. Prefeito, eu moro em Santa Helena e tenho minha mãe e meus avós e eu estudo fora. A mãe e os avós aqui em Santa Helena e eu estudo fora. Neste final de semana fomos para Pato Bragado e vimos como é bonita a cidade com flores. E aqui em Santa Helena nós não temos quase nada de flor. Poderia fazer nos distritos e também é o pedido que a gente faz. Flores traz paz, traz amor e eu acho que Santa Helena ficaria linda. O Menin está trabalhando uma proposta de fazer, deve começar lá em frente ao Paço Municipal, identificando algumas flores características que suportam também a nossa estação, o nosso clima, para fazer isso. Aqui na parte central da avenida, como o canteiro ele é bem estreito, o que nós devemos, ainda está sendo conversado com algumas pessoas, mas a proposta ali é trabalhar com paver para eliminar aquele barro que fica ali quando chove e vira bagunça, né? O pessoal acaba pisando lá e vai levando para dentro dos comércios, aí acaba fazendo bagunça, né? Então ali não tem como você fazer um projeto muito paisagístico, né? Até porque não tem espaço, né? Tem algumas Três Marias que estão ali, mas acaba dando problema, arriscam os carros na hora de estacionar, então não seria o local para isso. Algumas floreiras sim são possíveis de instalação, mas o Margon tem já há algum tempo cobrado isso para que a gente tenha identificado uma flor, mas que ela seja aí adaptada ao nosso clima, né? Falando em flores, nós tivemos aí Festa da Criança acontecendo no último sábado, grande participação. Qual é a avaliação dessa festa, prefeito? Ainda nós devíamos ter sentado durante a semana, não deu, essa semana não foi possível, mas a festa foi quase perfeita, né? Foi, graças a Deus, uma festa muito grande, a maior que já tivemos, muito bom. A logística, a distribuição, acompanhamento, muitos pais, graças a Deus, muitos pais acompanhando seus filhos, isso oferece segurança também para que todas as crianças acabam sendo monitoradas. Muita gente envolvida, clubes de serviço, Rotary, Lions, Clube de Mães, escoteiros, Defesa Civil, muita gente mesmo que se envolveu aí para fazer com que a festa fosse o sucesso que foi. Tivemos alguns probleminhas, né, André? Até chegou um momento lá que tivemos que intervir. A festa é para as crianças, gente. Alguns adultos até de uma forma um tanto quanto maldosa queriam como se fosse criança lá participar de tudo, né? Então, gente, a festa é para criança, mas por outro lado, algumas crianças, tá certo que às vezes um pouquinho maior, procuraram por algumas coisas lá que estavam lá e algumas pessoas não foram tão educadas assim quando receberam essas crianças. E, infelizmente, esse foi o ponto negativo. Claro que não foi esse que dominou toda a festa. Algumas pessoas perceberam isso, até porque foram de ordem direta aí impactadas com isso. Eu mesmo, por algum momento, tive que ir lá falar, gente, assim não, né? Mas a festa foi show de bola, foi sucesso mesmo. Quem esteve lá, vários comentários, algumas pessoas que não são de Santa Helena, por coincidência estavam aí, foram lá participar da festa, só elogios. E nós vamos fazer uma avaliação para a próxima também. Devemos melhorar algumas coisas com o mesmo envolvimento das mesmas pessoas, com as pessoas, com os clubes de serviços e tudo mais, quem puder, quem quiser ajudar, mas a festa foi sucesso, show de bola, tanto no sábado, quanto durante as 2 semanas aí que passaram nas escolas para fazer esse trabalho aí todo de socialização, de integração, que a criança precisa, que é a construção do ser, né? Algumas pessoas até nos procuraram naquele dia, nós estávamos com uma oficina das crianças, e uma mãe me disse assim, olha, eu achei que, quando eu falei, porque ela
faz parte ali da nossa academia, eu achei que as crianças não procurariam querer brincar e, enfim, lutar, tendo cama elástica, tendo doce, tendo todos os brinquedos, e as nossas oficinas de artes marciais, tanto a nossa como também do Marlon, foi sucesso, uma grande participação, e é interessante essas parcerias que são formadas, né? Meu Deus, se você passasse lá, ou quando você passava pela área lá onde o esporte estava trabalhando, a recreação, as atividades, o vôlei, vocês lá com as artes marciais, a criançada de fato interagindo, sendo parte, fazendo, estimulando, nas contações de histórias, quantas crianças sentavam lá, fixavam os olhos, a galera lá do castelo, do magistério, que fizeram lá todo o trabalho, muita gente envolvida para fazer a contação de história. As crianças paralisavam lá para ver tudo aquilo acontecendo. O cenário que foi trabalhado e que foi feito, nós ficamos até meio-dia alguma coisa lá ajudando, enchendo balão, amarrando, fazendo, organizando, fechando alguns detalhes. Isso aqui, se fizer isso vai ficar mais legal, isso aqui, se fizer assim vai ficar melhor. O Margo estava lá, saímos de lá, era meio-dia e meio, quando era uma e pouco nós estávamos de volta. Então teve um acompanhamento muito presente, o pessoal da educação, foi muita gente mesmo que fez, muitos parceiros, como a tua academia, do Marlon, estavam lá também, e foi show de bola, gente. Olha, muita participação e muitos ambientes, e os brinquedos também diferentes, num outro formato. A criançada brincou e se divertiu até o final da tarde, e quando fechou a tarde, todo mundo ajudando lá, limpando, arrumando, deixando a praça quase que nem como estava quando nós chegamos, né? Com certeza. Prefeito, nós falando de criança, nós teremos a alteração dos horários do CMEIs. O porquê dessas alterações? Andréia, os nossos CMEIs trabalham num horário aí de 11 horas e 15 minutos por dia, né? As educadoras infantis tiveram uma paralisação faz alguns dias, foi numa sexta-feira, mas é um pouco pelo nível de estresse que tinha, a sobrecarga de trabalho, a diminuição de pessoal que teve em função das paralisações da atividade com um projeto que tinha desenvolvido pelo Instituto Confiancé, e diminuiu o pessoal e automaticamente sobrecarregou ainda mais o serviço. Mas era uma conversa já antiga, de uma reivindicação antiga que teve. Conversamos com elas no gabinete, e depois conversamos em cada um dos CMEs aqui da cidade, e essa era um dos pedidos muito fortes que faziam lá para a redução da carga horária. E o porquê isso? Olha, não é uma situação estática, gente. Nós sabemos que tem algumas pessoas que dependem desses horários, que dependem desse serviço para deixar a criança, para que levem o sustento para dentro de casa. E isso, nessas necessidades, vai ser revisto, gente. Não se preocupem em ficar desesperados por causa de 10 ou 15 minutos de não ter onde deixar a criança. Porém, a participação dos pais nos CMEs, ela quase que não existe. E isso não vai mais ser permitido. Você vai ter que ter participação. Os pais vão ter que conhecer, saber onde é o CMEI, que às vezes precisa até saber onde é o CMEI, né? Conhecer quem é o educador do seu filho, conhecer quem é a turma, procurar se integrar e saber o que também pode fazer nesse processo todo, nesse conjunto. Dia 11 agora nós teremos a abertura do processo licitatório para a construção do CMEI da Baixada Amarela, naquela obra com participação do governo federal. Deve ampliar o número de vagas hoje, que ainda ainda tem aproximadamente 100 crianças que estão aguardando na fila de espera, mas temos mais de 500 crianças sendo atendidas pelo sistema, e graças a Deus muito bem atendidas. Porém, tem alguns pais que trabalham à tarde, outros nem trabalham, e parece que querem se livrar dos filhos. Deu a hora de abertura do CMEI, parece que estão lá plantados, parece que querem se livrar da criança. Meu Deus do céu, o que é isso? Imagina o que uma criança dessa vive em casa. Mas se coloca no lugar também dos educadores infantis que vivem isso todo santo dia. Se você tem 3 filhos, digamos que você tenha 3 filhos, é fácil cuidar de 3 filhos? É fácil conviver o dia todo com eles assim, com tranquilidade? Todo mundo sabe que não. Então vamos nos ajudar um pouquinho nisso. A proposta de redução de carga horária é que nós teríamos que ter basicamente 2 equipes fazendo esse trabalho. Uma equipe dobrada. Se nós regulamentarmos e as pessoas levarem no tempo certo, nós conseguimos ajustar o horário aí, com algumas começando um pouco mais cedo e as outras começando um pouco mais tarde e parando mais tarde também, né? Mas quem precisar
comprovadamente deixar a sua criança um pouco mais cedo no CMEI e depois de buscar um pouquinho mais tarde, dentro daquelas ordens que eram feitas antes, nós vamos ajustar esses horários. Daí sim podemos criar uma equipe para fazer isso, mas uma equipe mais reduzida. E olha, brigando, batendo, xingando, berrando, não vai resolver. Com todo respeito, assim não se resolve as coisas. Eu sei que o secretário andou levando um pau desgraçado de ontem para hoje, ele conversou comigo, ainda ontem conversávamos lá em São Miguelzinho, mas os pais que não tiverem participação nos CMEIs para ajudar nessa construção dessa nova ideia, dessa nova proposta, também vão ter dificuldade para deixar os seus filhos. Olha, com todo respeito, gente, vivemos um momento completamente diferente de tudo aquilo que se viveu em Santa Helena. E se nós não cuidarmos disso, se nós não preservarmos isso, aí perde o sentido de muita coisa. Então, não é uma situação estática. Essa é a regra. Terão algumas exceções diante de algumas necessidades de trabalho de algumas pessoas que têm. Tem algumas pessoas que começam a trabalhar às 7 horas da manhã. Tudo bem, não tem problema. Comprova que começa a trabalhar às 7 horas da manhã, vai poder trazer seu filho lá e vai ter alguém para receber, sem problema nenhum. Tem algumas situações que trabalham até às 6 horas da tarde, tudo bem, nós vamos regrar e a pessoa vai ter condições também de pegar o seu filho nesse horário. O que não pode é ficar esquecendo, como tem algumas pessoas esquecem de buscar o filho. Às vezes é 6h30, 7 horas, está lá a professora com a criança no colo esperando para que alguém vá buscar, né? Isso não pode. Às vezes acontece um imprevisto, acontece qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa, não tem problema, ninguém está dizendo, deu horário, vem buscar. Não é assim. Agora, tem alguns aí que é constante, que fazem de conta que esquecem o filho, às vezes chega lá cheirando cachaça, aí não tem jeito, né, gente? Aí não dá, aí não pode. Então, vai ter um acompanhamento muito presente também da assistência, do conselho e a educação. A assistência que eu falo é da educação, assistência social. Vai ter um acompanhamento muito presente também do conselho tutelar nesses casos aí. Mas a situação, a regra é aquele horário que foi estabelecido e que começa a partir do dia 3. E as exceções serão daquelas pessoas que precisam disso e que nós estamos aqui para ser parceiros. Ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário. Mas nós precisamos regrar isso. São 9h09. Prefeito, qual é a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena para este final de semana? Vamos fazer a inscrição pro ETEC, né, André? Dia 13 é o último prazo de inscrições pro ETEC. São 2 cursos, Administração e Serviços Públicos. A administração será nas segundas-feiras, Serviços Públicos nas terças-feiras, um curso gratuito. É uma parceria com o Instituto Federal, 40 vagas cada um dos cursos. Procure fazer a sua inscrição. Se tiver mais de 40 inscrições, vai ser por sorteio público, não é por indicação de ninguém, é por sorteio público. A seleção das vagas que tem, se for excedente além daquilo que é o número de 40. Então é um bom curso, vale a pena, e essa parceria foi estabelecida e nós, mantendo essa relação de parceria, tendemos a aumentar a participação em outros cursos, em outras áreas que nós devemos ser também. Então até o dia 3, gente, quem puder, quem tiver oportunidade, quem puder fazer mesmo, uma vez por semana, administração na segunda, serviços públicos nas terças-feiras, curso semipresencial, uma relação parceira, uma instituição reconhecidíssima, que é o Instituto Federal. Então quem puder, gente, até o dia 3 é o prazo, mas não deixe para o dia 3. Pode ser que dê algum problema com o sistema, com a internet, não consiga fazer a sua inscrição e depois acaba não conseguindo fazer o curso. Então é um belo momento aí que vive também na educação, para que a gente possa aí se qualificar e estar melhor preparado para as oportunidades do mercado de trabalho. Ok, então são 9h10. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição para você. São 9h10. Unidade 87, com Andréa dos Santos.